O plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, manteve a decisão liminar do Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, que determinou a suspensão da monetização de canais e veículos de informação, como Brasil Paralelo, Foco do Brasil, Folha Política e Doutor News. A decisão, tomada na terça-feira, foi confirmada em plenário nesta quinta. Segundo o presidente da Corte Eleitoral, Alexandre de Moraes, as medidas atingem 2 dúzias de pessoas que vêm sendo investigadas há 3 anos pelo STF, exatamente porque fazem isso, porque montaram o chamado gabinete de ódio, palavras do próprio ministro. Em seu voto, a ministra Carmen Lúcia chamou a atenção para o risco de censura. Abre aspas. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Fecha aspas. Mas acatou a decisão do ministro relator Benedito Gonçalves em razão do momento eleitoral. De acordo com ele, esse é um caso específico e que estão lidando de iminência de ter o segundo turno das eleições e a inibição é até o dia 31 de outubro, dia seguinte ao segundo turno, para que não haja o comprometimento na lisura do processo eleitoral. Nesta quarta-feira, dia 19, os deputados federais Paulo Eduardo Martins, do PL, e Marcel Van Hatten, do Novo, criticaram a censura promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral à imprensa independente e alertaram especificamente para a escalada autoritária contra veículos e empresas, como a Jovem Pan News e a Brasil Paralelo. Martins advertiu que precisa haver certa neutralidade nas instituições em seu discurso na Câmara dos Deputados. Para ele, é isso que faz com que a democracia se mantenha e seja sustentável. Porém, essa neutralidade no país acabou e o TSE escolheu um lado, o que é lamentável. Com a censura, a TV Jovem Pan News, por exemplo, precisou afastar uma comentarista política, temendo que possíveis comentários contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, possam desagradar aos ministros da Corte Eleitoral. Um programa, Os Pingos nos Is, da emissora, programa de destaque nacional, também precisou modificar parte do quadro de comentaristas para atender às regras da Justiça Eleitoral. O ministro Benedito Gonçalves, do TSE, também na terça-feira, determinou a suspensão da monetização de canais e veículos de informação. De acordo com a determinação emitida nesta quinta-feira, a multa por descumprimento dos veículos de comunicação é de aproximadamente R$ 500 mil a cada 2 horas de descumprimento. Vale lembrar também que conteúdos que se referem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Bolsonaro também estão em vigor. A norma vale até o dia 31 de outubro, mesmo após as eleições e ao pleito. E fica registrado o questionamento: seria uma forma de censura aos veículos de imprensa ou uma forma de controle às fake news que tanto despertam curiosidade ao ministro Alexandre de Moraes? Em seu discurso na Câmara, Van Hatten criticou a decisão do TSE que proibiu emissoras a se referirem a Lula como ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto e chefe de organização criminosa. De acordo com ele, abre aspas, só falta o TSE dizer que a Jovem Pan não pode mais chamar o Lula de Lula, afirmou. De acordo com ele, também há um severo ataque à liberdade de imprensa, à liberdade de opinião, à liberdade de expressão. Muitos daqueles que estão no poder judiciário querem subjugar o país à sua ideologia, à corrupção e aos desmandos. Fecha aspas. Uma resolução aprovada hoje, quinta-feira, pelo TSE permitiu à Corte agir de ofício, ou seja, sem ser provocado pelo Ministério Público ou por advogados, em casos que já tenham sido decisões sobre conteúdo idêntico. O doutor Rodrigo Saraiva Marinho, formado em Política, Direito e Liberdade, comentou sobre o assunto à TV União Brasília e fez uma análise por artigo da resolução do TSE. AI-5 da liberdade de expressão, que deu amplos poderes ao presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, para dizer o que é e o que não é verdade. Meus caros, isso é absurdo, isso é temerário, tá? Isso aqui nunca tinha acontecido no Brasil.
Nem nos piores momentos da ditadura isso aqui aconteceu no Brasil, tá? Então, assim, a gente está numa situação em que aí alguém pergunta, né? Cadê a OAB? Pois é, cadê a OAB? Né? Cadê a OAB? Né? Então, quem conhece a opinião que eu tenho sobre órgãos como a OAB. Foi eleitos senadores que vão defender o impeachment desse senhor, dentro da regra do jogo, dentro do princípio constitucional. Impeachment tá dentro da regra do jogo, tá certo? Só para ficar claro, tem golpe nenhum nisso, tá? Está dentro da regra do jogo e existem vários crimes de responsabilidade que podem ser imputados a esse senhor, e esse aqui é mais um, tá? Já foram eleitos para isso. Dia 1º de janeiro, com o Bolsonaro eleito, isso acontece. Com o Lula eleito, eu acho muito difícil. Então, se você acha que isso aqui é absurdo, tá na hora, no momento de você participar. Porque a situação é grave, tá? Muito grave o que aconteceu aqui, muito grave o que estamos vivendo hoje, e isso precisa, meus caros, acabar. Isso precisa acabar o mais rápido possível. Então vou só dar o resumo. Hoje foi votada a resolução que dá amplos poderes ao presidente do TSE, numa proposta que ele próprio propôs, né, como relator, o presidente Alexandre de Moraes, em que dá plenos poderes a ele para, sem processo judicial, poder fechar a sua conta. Tá? Desde que ele busque essa situação que seja igual, né? Ou seja, como eu falei, aqui o Moésio está aqui na minha frente, se tiver algo contra o Moésio, a situação minha for igual, ele sem processo judicial poderá, sem processo judicial, fechar a minha conta. E se repetir essa situação, né, pode me multar por isso, e pode também determinar o fechamento dos canais, inclusive os fechamentos dos canais reserva sobre isso, certo? Então, assim, não tem nada que seja constitucional aqui. Isso aqui é inconstitucional de cabo a rabo. Mas para deixar uma coisa boa, né, para deixar um movimento bom, que há juízo no Brasil, aqui eu reitero fortemente o elogio do ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça. Reitero fortemente o elogio ao ministro Raul Araújo, cearense, cabra da peste, meu conterrâneo aqui do estado do Ceará, que foi muito claro em falar da defesa do artigo 5º, inciso 9 da Constituição, em falar da defesa do artigo 220 da Constituição e citar claramente que era absurdo você pensar na possibilidade de algo como esse acontecer no Tribunal Superior Eleitoral. A proposta foi colocada na pauta de votação no dia seguinte à reunião entre o presidente da Corte, o ministro Alexandre de Moraes, e representantes de empresas que administram redes sociais. De acordo com o documento, aprovado por unanimidade, o prazo para a retirada de conteúdos da internet comprovadamente inverídicos passa a ser de até 2 horas. A imediata remoção da URL, sob pena de multa de R$100 mil por hora de descumprimento, a contar do término da 2ª hora, a partir do recebimento da notificação, é o que explicou Moraes durante a sessão solene, destacando que aumentou muito o número de fake news em circulação durante a disputa ao 2º turno. Entre a antivéspera e os 3 dias seguintes da realização do pleito, a multa passa a ser aplicada a partir da 1ª hora de descumprimento da norma. Pela resolução, o Tribunal Superior Eleitoral pode determinar extensão de decisão sobre desinformação em decisões com conteúdos idênticos.